Muito que bem. Sejam bem-vindos, então, e bem-vindas, pessoal, à nossa segunda parte da disciplina, né? Porque a gente vai começar agora a parte de fisiologia vegetal, que é mais ou menos entender como as plantas funcionam, né? Claro que a gente vai aprender aspectos mais gerais do funcionamento do corpo das plantas, né? E para essa segunda parte, é fundamental que a gente conheça como é o corpo das plantas. Por isso que a gente estuda primeiro a morfologia e anatomia, né? E depois que a gente passa a estudar a fisiologia, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A nossa aula de hoje, ela vai ser sobre a água nas plantas. Até está escrito aqui balanço hídrico, mas a gente pode falar que hoje nós vamos estudar como a água se comporta nas plantas, tá bom? E, gente, a água é um componente super importante do corpo das plantas, né? Porque se a gente olha nas folhas jovens, de 80% a 90% desse órgão é água. Se a gente olha os meristemas, pode chegar até 95%. Se a gente olha o caule, uma boa parte do caule é feito de água. Os frutos, a raiz e assim por diante. Então, boa parte do corpo das plantas é feito é feito pela água, né? E a água é importante por causa destes processos aqui, ó, né? É a água que ajuda a manter a pressão de turgor das células. Lembra, né? A célula vegetal ela tem uma parede e a água exerce uma pressão dentro da parede e isso faz com que algumas plantas, principalmente as plantas herbáceas, né, que não têm crescimento secundário, não tem a formação de xilema, né, secundário, não tem formação de madeira, de tronco, essas plantas que são herbáceas, elas conseguem ficar em pé por causa dessa pressão de turgor, a pressão que a água faz na parede celular. A água também é o solvente universal, ou seja, ela é, ela é substrato para diversas reações bioquímicas que ocorrem no corpo dos vegetais. Os animais é a mesma coisa, então super importante do ponto de vista metabólico, né, das plantas. E a água também está envolvida na transpiração dos vegetais, né? A água, a transpiração ajuda a água a se movimentar dentro da planta. Então, é um processo super importante, né? Porque é por causa da transpiração que as raízes lá embaixo vão captar a água, tá? Então, e a gente vai ver isso com mais detalhes logo mais. Só para vocês terem uma ideia da importância da água, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico, ó, que mostra a produtividade do milho, tá? O quanto que é produzido de milho em relação à disponibilidade de água, tá? Então, vejam que quanto maior o número de dias com suprimento ótimo de água, né? Você tem 40, 50, 60 dias com água perfeitinho de água, o milho vai atingir a sua produtividade máxima, que é em torno aqui, sei lá, de eu não sei o que que tá. É metros cúbicos de milho por hectare. Então, se tem um ótimo aí de água, aqui a gente pode conseguir até quase 8 metros cúbicos por hectare. Metro cúbico é tipo uma caixa d'água, tá? Então, veja que, e se for abaixo disso, produz menos. Então, mostra que a água é importante para a produtividade do milho. Essa aqui é outra, é, a produtividade de um ecossistema, eu não lembro qual deles que é agora, eu acho que é um ecossistema sazonal, que mostra que quanto maior a precipitação, maior a produtividade também. Mais as plantas ali daquele ecossistema crescem.
Então, esses dois gráficos mostram que a água é importante para a produtividade, né? Para a geração de biomassa vegetal, né? Para a produção de planta, crescimento das plantas, tá? Se você não percebeu ainda, gente, hoje nossa aula já começou. E ela vai estar dividida em 3 partes. A gente vai estudar na aula uma das coisas mais importantes do funcionamento das plantas, que é a água, né? Como que a água se transporta na planta, o que que ela garante para ela, para as plantas, né? E ela vai estar dividida em 3 partes. Primeiro a gente vai estudar a estrutura e as propriedades da água. Depois a gente vai estudar os processos de transporte de água dentro das plantas. E por fim, a gente vai estudar como a água se comporta nos vegetais. Maravilha? Tudo bem até aqui, gente? Ninguém quer fazer uma observação? Estamos todo mundo aqui, todos juntos? Seguimos, então. Bom, gente, todo mundo sabe que a fórmula da água é H2O, tá? Então, é um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, né? Que a gente vê nessa figura aqui. Só que esses 2 átomos de hidrogênio, eles ficam voltados para um lado, para o mesmo lado, tá? Eles não estão em lados opostos do oxigênio. Eles ficam voltados para o mesmo lado. Isso gera, em uma única molécula de água, né? Como eu tenho aqui, fica livre aqui 2 elétrons, eu tenho uma carga líquida negativa nessa parte aqui da molécula. E do lado de cá, como eu tenho os 2 hidrogênios e os átomos do hidrogênio estão comprometidos aqui, né? Os átomos, não, né? Os elétrons estão comprometidos aqui na ligação. Desse lado daqui, a gente tem uma carga líquida positiva, tá? Então, existe essa diferença de cargas dentro de carga líquida, tá, gente? Porque a molécula de água é uma molécula estável. Mas ela é mais positiva nessa região aqui e ela é mais negativa nessa região. É por isso que a gente vai dizer que a água é uma molécula polar, né? Ela é polar. Por quê? Porque se a gente olhar, né, uma superfície, se a gente olhar a água, a gente vai ver que constantemente ela acaba se atraindo. O oxigênio de uma molécula atrai o hidrogênio de outra molécula, né? E assim por diante, né? O hidrogênio atrai o oxigênio, formando uma malha dinâmica, tá? É uma malha dinâmica. Isso aqui fica trocando a todo momento, né? Pode estar mais ligada ou menos ligada, mas basicamente é isso que faz com que a água seja molhada, né? Por isso que ela se espalha no substrato, assim. Se você joga água aí na sua mesa, joga água no seu computador para você ver. Não, brincadeira, gente. Não faz isso não. Mas se você jogar água numa superfície, no chão, você vai ver que ela se espalha, né? Por quê? Porque essas moléculas, de alguma forma, elas são atraídas umas pelas outras e umas carregam as outras, tá? Essa polaridade da molécula de água é que faz também com que ela seja tão importante nas reações químicas, né? Nas reações bioquímicas. Por quê, gente? Porque como ela tem uma carga positiva e negativa, se cai, por exemplo, um sal na água, isso aqui é sal de cozinha, tá? É um cristal de sal de cozinha. Se cai um sal na água, a parte do sal que é positiva vai se ligar com as moléculas de oxigênio, com os átomos de oxigênio da molécula de água. E a parte do sal que é negativa, que o cloreto, vai se ligar com os hidrogênios e vai formar essa camada de solvatação. E essa camada aqui é que ajuda as reações químicas a acontecerem, né? Por isso que ela é por isso que ela é o solvente universal. Além disso, a água tem um alto calor específico e um alto calor latente. O que isso quer dizer? Calor específico é a quantidade de energia que é necessária
para uma determinada quantidade de água passar, mudar a sua temperatura, tá? Para ela ganhar temperatura. Quanto de energia precisa para uma quantidade de água ficar mais quente? Isso que a gente chama de calor específico, tá? E o calor específico da água é muito alto, tá? Comparado com outros líquidos, né? Com outras substâncias, né? E isso faz com que nas plantas, que as plantas não sofram variações drásticas de temperatura, né? É como se ela tamponasse as flutuações de temperatura dentro das plantas. A água também tem um alto calor latente. O calor latente é diferente do calor específico, é a quantidade de energia necessária para uma substância trocar o seu estado físico. Então, para a água ir de gás para líquido, ela tem que perder muita energia, tá? Para ela ir de sólido para líquido, ela precisa ganhar muita energia. Então, essa energia aí que é necessária, né, que é necessária perder ou necessária ganhar para trocar de estado físico, é o que a gente chama de calor latente. E a água tem um alto calor latente também. Olha só que interessante. E isso ajuda as plantas, por exemplo, no ambiente temperado, a não congelar, né? É por isso que você pode ter planta sobrevivendo a temperaturas super baixas, né? Por quê? Porque a água dentro delas não congela devido ao alto calor latente. Essa propriedade, né, da molécula de água ser uma molécula polar, ela também vai ajudar a criar a manifestação de dois fenômenos, que é a adesão e a coesão. A adesão é a tendência das moléculas de água aderirem às superfícies, né? Então, aqui está mostrando aqui ó, a moléculazinha de água e a molécula de água aderida a essa superfície, que é aquilo que eu falei, né? Da água molhar, né? A propriedade da água molhar vem por causa da adesão. Coesão é a mesma coisa, só que é específico para quando ela se liga a outra molécula de água, né? Então, quando elas se ligam entre elas, a gente chama isso de força de coesão. Então, a água, ela tem uma tendência a se ligar com superfícies e também se ligar com outras moléculas de água. Por isso que a água é molhada, né? Então, olha o que acontece. Imagina aqui um tubo, tá? E aqui tem uma coluna de água nesse tubo. Então, as moléculas elas vão tender a se ligar à superfície aqui desse tubo. E também tender a se ligar a outras moléculas de água. Isso cria, gente, uma coisa que a gente chama de força tênsio, tá? Que naturalmente vai fazer essa coluna de água subir. Essa força tênsio, por exemplo, ó, a gente pode ver nessa imagem aqui, né? Ela mantém ali, ó, as moléculas de água coesa, tá? E isso que cria o fenômeno da capilaridade, né? Se você pegar um canudinho bem fino, né? Quanto mais fino, maior a capilaridade, e colocar dentro de um vaso com água, a água vai subir nesse canudo. Por quê? Porque eu tenho uma série de moléculas de água que estão ligadas aqui à parede do tubo. E além disso, elas estão ligadas entre elas aqui. Então é como se elas fossem escalando na parede. Isso é capilaridade. E isso é importante para o movimento da água dentro dos vegetais. Tá? Então, essa é a primeira parte, né? A estrutura e as propriedades da água. Então, a gente viu que a água é polar, a gente viu que a água ela, ela tem as características de ter alto calor específico e alto calor latente. A gente viu que as moléculas de água elas fazem adesão e coesão, que isso leva à capilaridade, tá bom? Agora, como que a água pode ser transportada, tá? No espaço. Então, não estamos falando ainda dentro do corpo das plantas. Porque dentro do corpo das plantas pode acontecer vários tipos de transporte,
né? E agora a gente vai ver como que a água pode ser transportada no espaço, em materiais, né, em geral, tá? Depois a gente vai para o específico. Bom, o movimento mais simples da água é a difusão. Difusão acontece quando as moléculas, né, elas estão em movimento aleatório, de locais que têm alta concentração para locais que têm baixa concentração. Uma forma fácil da gente ver como ocorre difusão, imagina aqui que eu tenho um pote aqui, um becker, tá? E eu pingo uma gotinha aqui de uma solução vermelha, tá? E aqui eu pingo uma gotinha de uma solução azul. Azul. Logo no início, depois de eu pingar, logo no começo, eu vou ter esse perfil de concentração. Uma alta concentração de vermelho de um lado do pote e uma alta concentração de azul do outro lado do pote. Com o passar do tempo, as moléculas de vermelho vão tender a ir para este lado de cá. Por quê? Porque as moléculas têm uma tendência aleatória, tá? Esse é um movimento aleatório das moléculas de ir do lado do espaço mais concentrado para o espaço menos concentrado. E, por outro lado, as moléculas aqui de azul vão tender a ir para este lado. Então, olha só o que está acontecendo, pessoal, na fase intermediária. Eu já tenho um perfil de concentração diferente, né? Eu já tenho parte das moléculas indo para o lado direito e parte das moléculas azuis indo para o lado esquerdo. Até que essa solução vai chegar num equilíbrio, que eu tenho a mesma concentração aqui em todo o sistema de moléculas vermelhas e a mesma concentração em todo o sistema de moléculas azuis. Isso acontece com a água. Se você pegar aí o seu copo de água e jogar no chão, você vai ver que a água não fica toda no lugar, ela tende a se difundir, né? Ela vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E existe uma fórmula para descrever esse movimento da água, tá? Que a gente chama aqui de taxa de difusão. Como que eu calculo a taxa de difusão? A taxa de difusão depende do coeficiente de difusão, que é a facilidade de que daquela substância ser difundida. Então, você tem substâncias que se difundem mais fáceis no meio, tem substâncias que se difundem com maior dificuldade pelo meio, né? Então, esse é o coeficiente de difusão, né? E depende também do gradiente de concentração, né? O gradiente de concentração é a concentração, né? A diferença de concentração do ambiente mais concentrado para o ambiente menos concentrado, tá? Tudo bem? Então, quanto maior essa diferença, mais vai difundir. Quanto menor o coeficiente de difusão, mais vai difundir. Quanto maior o coeficiente de difusão, mais vai difundir. Entendeu? Então, essa é uma forma da gente calcular a difusão das substâncias. Por que a gente está vendo essa fórmula? Porque, gente, com essa fórmula, a gente deriva essa aqui, que é o que a gente quer, tá? Não o que a gente quer, mas aqui é interessante, tá? Que ela vai dizer para a gente o tempo de difusão, né? Então, essa fórmula está dizendo que o tempo de difusão é proporcional ao quadrado da distância que a substância é difundida vezes aquele coeficiente de difusão. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso daqui, ó, tá? Que o tempo de difusão é proporcional ao quadrado da distância de difusão. Por que é importante? Bom, se eu sei o tempo de difusão
da substância, eu posso calcular o tempo de difusão da água, eu posso saber se as moléculas, né, dentro das plantas, elas estão sendo transportadas por difusão ou por outro processo. Então, olha só, se a gente vê a difusão da glicose, que é uma molécula de açúcar, de célula a célula, ela leva 2,5 segundos, tá? Se a gente calcular, né? Tem a distância aqui de difusão, que é 50 micrômetros, né? O coeficiente de difusão da glicose, que é esse daqui. Agora, se ela tem que se difundir em 1 metro, o tempo é 32 anos. O que isso aqui está dizendo para mim? Que, olha, a difusão entre células dessa molécula é ok, mas a difusão de uma folha para outra na copa de uma árvore não deve ser esse o processo, porque é muito demorado, né? É muito demorado, 32 anos, para um açúcar, por exemplo, sair lá da folha onde ele é produzido e chegar na raiz. Sei lá, uma árvore que tem 10 metros. Imagina essa conta aqui onde vai. Vai para 320 anos, né? Ou mais até. Então, o processo de difusão deve ser importante aqui, em escalas menores dentro do corpo da planta. Mas para escalas maiores deve ter outro processo, tá? Vamos ver se pode ser esse fluxo de massa, né? Fluxo de massa é um outro processo de transporte de água, né? E nesse caso, ele envolve um movimento conjunto de um grupo de moléculas. Então não é só uma molécula que está indo, é um grupo de moléculas que se transporta geralmente através de um tubo, né? E geralmente em resposta a um gradiente de pressão. Você tem mais pressão de um lado, menos pressão de outro. Gente, o jeito mais fácil de vocês entenderem o que é um fluxo de massa de água é vocês pensarem na mangueira de água da casa de vocês. Eu não sei se vocês já viram a mangueira de água, né? Não sei se vocês já ajudaram aí na limpeza da casa de vocês, mas quando você vai usar uma mangueira, você abre uma torneira, naquela ponta da mangueira você vai ter moléculas de água em alta pressão, tá? Essa pressão vem da água encanada da rua, né? Tem uma bomba mandando água de algum lugar aqui para as nossas casas. Tem gasto de energia, essa bomba gasta energia para mandar água. Então ela chega com a pressão alta aqui na torneira de casa. Na água que vem da rua, tá, gente? Na água que vem da caixa, a pressão é dada pelo diferencial de energia potencial, porque a caixa está lá em cima, né? Mas vamos pensar na torneira que chega aqui da rua. Então chega uma pressão ali, certo? Alta pressão numa ponta da torneira. E na outra ponta da torneira? Baixa pressão, né? Baixa pressão, porque ali não tem nada empurrando a água para lugar nenhum. Então, o que vai acontecer? As moléculas de água vão do local de maior pressão para o local de menor pressão. Isso é fluxo de massa, tá? Tem um fluxo de massa de moléculas de água indo de um local para outro. Tá? E tem uma formulazinha aqui para a gente calcular também a taxa de fluxo, né, de massa. O que é importante para a gente? É importante a gente ver que esse fluxo de massa depende do raio do tubo, ou seja, quanto menor a mangueira, maior o fluxo de massa, tá? Mais rápido ali as moléculas vão passar. Ele depende do inverso da viscosidade, ou seja, quanto mais viscoso o que está passando ali pela mangueira, menor o fluxo de massa. E ele depende do gradiente de pressão. Quanto maior a diferença de pressão entre uma ponta e outra da mangueira, maior o fluxo de massa. Tá?
plantas isso acontece. Olha que interessante, gente. Aqui aqui está mostrando uma bicamada lipídica, né? Na célula vegetal, tá? Aqui estão os lipídios. E aqui tem uma proteína transmembrana em forma de tubinho, que é chamado de aquaporinas, tá? Essas aquaporinas ocorrem aí em todas as células, tá, gente? São proteínas bem comuns. E é um tubo igual uma mangueira, só que bem pequenininha, tá? E o que acontece, ó? Aqui a gente está vendo, dentro da célula, tem mais moléculas de água. Fora da célula, tem menos moléculas de água. Então, essas moléculas, né, vai haver uma pressão para essas moléculas saírem da água. Pode acontecer o contrário? Pode acontecer o contrário também, tá? Tudo bem, gente? E essas aquaporinas aqui, elas vão ajudar a gente a entender um outro transporte de água, que é a osmose, né? Para que haja osmose, a gente sempre precisa ter uma membrana semipermeável. No nosso caso aqui, a gente está pensando em membrana plasmática. Então, ela vai ser semipermeável. Significa que ela é permeável a algumas moléculas, mas não permeável a outras moléculas. Tá? Então, essa é uma condição para que haja osmose. Membrana semipermeável. E dois, precisa ter um diferencial de concentração. Então, de um lado da membrana tem que estar mais concentrado, de outro lado da membrana tem que estar menos concentrado. Tendo essas duas coisas, né, vai ocorrer osmose. Tá? Para a gente entender o que governa o transporte de água por osmose, a gente precisa muito, tá? E esse conceito é muito importante na aula de hoje, entender o que é potencial hídrico, tá? Potencial hídrico, pessoal, é uma medida da energia que existe num volume de água, né? Da energia que está ali num volume de água que é capaz de realizar trabalho, né? Então, quanto maior o potencial hídrico, mais energia aquele volume de água tem. Quanto menor o potencial hídrico, menos energia aquele volume de água tem. Do que depende esse potencial hídrico? Ele depende do potencial osmótico, do potencial de pressão e do potencial de gravidade. E a gente vai ver agora cada um desses, o que é, com exemplinhos, tá? Então, o potencial osmótico, ele representa o efeito dos solutos dissolvidos naquela solução de água. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma solução de água apenas, e se eu tenho aqui uma solução de água mais açúcares, qual delas vai ter maior potencial hídrico? Alguém se arrisca a dizer? Vocês estão me ouvindo aí? Nem sei se estão aí ainda. Qual deles vai ter maior potencial hídrico? Aquele que tem mais moléculas de água disponível. Então, parte das moléculas de água aqui está comprometida na dissolução dos açúcares. Então, aqui eu tenho mais comprometimento da molécula de água. Aqui eu tenho mais moléculas de água livre, é, capaz de realizar trabalho, né? Mais energia livre aqui nesse sistema. Tá bom? Tá. E o potencial de pressão? Potencial de pressão é isso que a gente viu. Se você tem muita pressão, maior o potencial de pressão na água, né? Então,
Alô? Estão me ouvindo? Deu uma pane aqui. Falem aí para mim se vocês estão ouvindo, gente. Agora tá ouvindo. Tá. Então, obrigado. O potencial de pressão é a pressão que pode ter na água, tá? E o potencial de gravidade é a tendência da água ir para baixo por causa da gravidade, né? Então, o transporte de água da caixa d'água de casa para as torneiras é feito basicamente pelo potencial de gravidade, tá? Quanto mais alto, maior a energia livre capaz de realizar trabalho naquele volume de água. Por que que potencial hídrico é importante para a gente pensar osmose? Porque na osmose, sempre a água vai ser transportada do local de maior potencial hídrico para o local de menor potencial hídrico, até que haja um equilíbrio, né? Sempre passando pela membrana, tá? Então a gente vai fazer um experimento aqui, viu, gente? Para a gente entender o que é o potencial hídrico. No nosso caso aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Paraná, estão me ouvindo, né? Então imagina que a gente tem um becker aí, água purinha, tá? Água destilada, pura, não tem nenhum soluto aí, é água pura, né? E quando a água pura, a gente tem nenhuma pressão ali, né? O potencial de solutos é zero também, porque não tem nenhum soluto. A água, aquele potencial hídrico não está comprometido, não tem pressão, não está comprometido, e a gente vai considerar que ele está ali no nível do mar, não tem nenhum potencial gravitacional ali na água. Então, potencial hídrico é zero, tá? Zero dessa água. Aí a gente coloca açúcar. Sacarose é açúcar, tá? Açúcar da cana. Vai fazer uma solução de 0,1 molar de açúcar. Então tem 0,1 mols de açúcar por litro aí dessa solução. Se aumentou os solutos, o potencial de soluto diminui, né? Por quê? Mais moléculas de água vão estar comprometidas com os açúcares ali na solução. Logo, o potencial hídrico diminuiu, ó, ficou negativo agora. Entenderam, gente? O potencial hídrico, parte das moléculas de água estão comprometidas com os açúcares que estão ali dissolvidos naquela solução. Agora, na nossa solução de açúcar, a gente vai jogar uma célula, tá? Uma célula com potencial hídrico aqui, ó, de menos 0,732. E vai cair na nossa solução que tem, cadê? Que tem potencial hídrico de menos 0,244. O que acontece? Qual que tem o maior potencial hídrico? Esse daqui, da solução, ou esse daqui, da célula? O da solução, não é mesmo? Então a água vai tender a entrar por osmose nessa célula, até que atinja um equilíbrio. Esse equilíbrio é dado pela pressão que vai acontecer na parede celular. Tá? Então, a parede celular que não deixa a célula crescer até explodir. Ela segura, né? Então, vai gerar aqui um potencial de pressão. Tá? Agora, e se eu jogo essa célula agora que está túrgida, né? Está cheia, numa solução que está mais concentrada? Agora, a nossa solução de sacarose, ó, ela é menos 0,732. Ela está mais concentrada. Aí a água vai tender a sair. Sempre a água vai do local de maior potencial hídrico para o local de menor potencial hídrico, até atingir um equilíbrio. Tá? Isso é osmose, gente. Tá? Aqui outro exemplo. Ó. Se eu apertar a célula, eu aumento o potencial de pressão dela. A água tende a sair. Né?
Então, não estou agora mexendo no potencial dissoluto, estou mexendo no potencial de pressão. Mas os dois influenciam o potencial hídrico. Se eu aperto a célula, aumenta o potencial de pressão, aumenta aquele potencial hídrico da célula e a água sai. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? E esses são os 3 transportes de água que acontecem nas plantas. Ou seja, nas plantas, todo transporte de água é passivo. Ou seja, não há gasto de energia para ocorrer transporte de água. Para que haja transporte de água nas plantas. E sempre na água elas vão se mover de acordo com o gradiente de potencial hídrico, sempre do maior para o menor, tá? Não ocorre ao contrário. Não ocorre do menor potencial hídrico para o maior potencial hídrico. É sempre nessa direção, tá bom, gente? Então, água nas plantas, sempre transporte passivo, sem gasto de energia e sempre a favor do potencial hídrico, do maior potencial hídrico para o menor. Tudo bem até aqui? Vamos seguir, gente? Já é 5 para as 2. Podemos seguir? A gente vai entrar na terceira parte da nossa aula de hoje. Podemos, Laura? Obrigado. Aqui a gente vai ver como a água se comporta nos vegetais. Então a gente vai olhar como a água se transporta desde lá do solo para dentro da raiz, no caule, nas folhas, até ir para a atmosfera, tá? Sempre a água vai, na maioria dos casos, né, na grande maioria dos casos, ela vai ser transportada da raiz, nesse sentido, solo, raiz, caule, folha, atmosfera, tá? Ou ar. Olha essa figura aqui para vocês verem como a água está mais ou menos no solo, ali na região da raiz, tá? Dos pelos radiculares, né? A gente tem aqui a epiderme, agora a gente já sabe, né? Epiderme da raiz, aqui o córtex radicular, tem um pelo. Aí aqui a gente tem as moléculas. O solo, gente, o solo é um composto super complexo, né? Por quê? Ele tem fase líquida, então aqui está a água, né, em azul. Ele tem fase gasosa, então o solo também contém ar. E ele tem fase sólida, né? Aqui tem partículas de areia, que são as partículas maiores, né? E as partículas de argila, que são partículas menores. Então, o solo tem essas 3 fases, tá? Sólido, líquido e gasoso. É um composto super complexo, tá? E é mais ou menos isso aí é mais ou menos desse jeito que a planta tem contato com o solo, tá? Para todo solo, a gente pode calcular essa capacidade de campo, tá? Então, quando a gente está pensando água no solo, é importante a gente olhar essa medida de capacidade de campo, que é a capacidade da água ser retida no solo. Você tem solos que retêm mais água e solos que retêm menos água, né? Como que a gente calcula essa capacidade de campo? É só você medir a quantidade de água que tem no solo depois que você saturou ele e retirou o excesso de água. Isso é capacidade de campo, né? Então, sei lá, você tem 1 quilo de solo, você satura ele com água, retira o excesso. Quanto de água ficou naquele quilo ali de solo? Quanto maior a quantidade, maior a capacidade de campo, maior a capacidade de retenção daquele solo, tá? Bom, os solos que são arenosos, né, que tem aquelas partículas maiores de areia, eles retêm pouca água, né? Tem uma capacidade de retenção baixa de água, capacidade de campo baixa. Quando o solo tem
partículas mais finas, menores, a capacidade de campo é maior. Então, os solos argilosos, eles têm aí 40, em torno de 40% de capacidade de retenção de água. Tá, gente? Isso é importante, né? Por exemplo, para você plantar, né? Geralmente, os solos argilosos, eles têm mais matéria orgânica, né? E os solos arenosos têm menos. Então, a gente quer um solo com mais nutrientes, né? Com mais matéria orgânica, tal, para a planta crescer saudável. Porém, um solo puramente argiloso, né? Com muita matéria orgânica, as partículas são muito pequenas. Então, aquele solo tende a reter água. Se você plantar diretamente naquele solo ali, o que vai acontecer? A planta vai murchar. Por quê? Porque a raiz não consegue retirar o solo, a água do solo, porque o solo retém, ele tem uma capacidade de campo tão alta que ele retém a água e a planta perde para o solo. Entenderam? Agora, se você tem um solo completamente arenoso, a água não para nele. Aí a planta também não consegue ter água para ela, tá? Além dele ter menos nutrientes. Então, geralmente a gente faz o quê? Faz uma mistura, né? Faz uma mistura ali de solos para chegar ali num meio termo, um solo rico que tenha água, que tenha uma capacidade de campo alta, mas não tão alta para não deixar a planta captar. Tá? E o que determina essa capacidade de campo aqui, pessoal? É esses canais aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um canal? Ó, aqui tem outro canal. Esses canais que a água tem, tá? Quanto mais fino esses canais, mais a água tende a ficar retida. Quanto maior, menos ela tende a ficar retida. Tá? Por quê? Porque tem uma capilaridade aqui. Não tem? A gente não viu lá aquela propriedade da água, né, de capilaridade? Quanto mais fino o tubo, né, maior a tendência daquela coluna de água subir. Então, maior a tendência dessa coluna de água ficar presa aqui no solo, tá? Tá, então a gente pode pensar em termos de potencial hídrico também, essa questão do solo. Então, um solo que retém muita água, ele tem alto potencial hídrico. Um solo que não retém muita água, ele tem baixo potencial hídrico, tá? Mas tem que pensar também, porque se ele retém muito fortemente, o potencial hídrico dele é baixo também, né? Porque ele vai estar comprometido ali com as partículas do solo. Ah, sim. E aqui está mostrando para a gente, né? Como calcular o potencial hídrico do solo. A gente basta olhar a tensão superficial da água, que é aquela característica, né, da água, e o raio do capilar. Então, quanto menor o raio do capilar, maior o potencial de pressão. Então, mais água vai ficar ali naquele solo. E como funciona, ó, naquele esquema? A raiz, ela está constantemente absorvendo água, né? Quando tem sol, né? Tá. Então, tá calor, né? Ela está constantemente absorvendo água. Se ela absorve água aqui, né, pelos pelinhos radiculares, essa região aqui do solo vai ficar com menos água. Eu tenho que ter pouca água aqui e aumenta. Tem um gradiente de disponibilidade de água aqui. Menos água disponível perto da raiz, mais água disponível longe da raiz. O que acontece? A água não tende a se mover sempre do lugar de maior potencial hídrico para menor potencial hídrico, então ela vai se movimentar nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, a água no solo vai de encontro à raiz, se a raiz está captando água, porque ela muda o diferencial de potencial hídrico ali no solo. Perto da raiz, o potencial hídrico é baixo, distante da raiz, o potencial hídrico é alto. Então, a água tende a ir do
maior potencial hídrico para o menor potencial hídrico. Então, ela tende a caminhar em direção à raiz. Tá? E o processo aí é um processo de fluxo de massa, né? Você tem aqueles canudinhos ali, várias moléculas de água passando, né, por aqueles canudinhos em fluxo de massa, tá? Muito bem. Ocorre que às vezes essa relação, né, do potencial hídrico entre solo e planta, né, dela se movimentar do lugar de maior potencial hídrico do solo para o lugar de menor potencial hídrico perto da raiz, você pode ocorrer uma inversão. Se aquele solo está muito seco, se ele não está hidratado, a planta vai ter mais água que o solo. Então, ela vai ter um potencial hídrico maior que o potencial do solo. Então, a água vai tender a sair da planta para o solo. Tá? É por isso que a gente não cresce planta em solos que são, por exemplo, muito salinos. É difícil de crescer planta. Por quê? Porque aqueles sais ali comprometem todas as moléculas de água do solo, você tem pouca água disponível para a planta e, inclusive, a planta tende a perder água para o solo. Tá? E, às vezes, essa planta pode perder tanta água que ela vai entrar numa situação de ponto de murcha permanente, que a gente chama. Que ocorre quando o potencial do solo é tão baixo, que mesmo que se você colocar água, a planta não pode recuperar mais o seu turgor, né? Ela não vai ficar mais rígida de tanta água que ela já perdeu naquele solo. Tá? Então, 2 semanas atrás, eu estava dando aula, não lembro se é para vocês aqui. Eu estava aqui no computador dando aula ou fazendo reunião, alguma coisa aqui. E a gente estava. Eu sempre olho no quintal aqui, né? Aí minha cachorra passou com o chuchu que eu tinha plantado assim na boca. Passou, tirou do solo, passou. E largou o chuchu no mato ali. E aquelas raízes, né, aquelas raízes ficaram em contato com o solo ali, né? Porque ela largou no terreno. Mas assim, foi o tempo de eu avisar meu companheiro para ir lá buscar o chuchu e replantar de novo onde ele estava. Aquela plantinha lá já tinha perdido água, né? E aí ela murchou. Ela já tinha desidratado, murchou. Mas a gente replantou, voltou a colocar água, ela está crescendo. Então ela não entrou no ponto de murcha permanente dela. Agora, se a gente deixa mais tempo ela perdendo água para o ambiente, aí ela pode entrar naquele ponto de murcha permanente que é impossível recuperar, tá? Vocês podem fazer um experimento aí com as plantas da mãe de vocês, né? Fala, ó, mãe, isso aqui a gente não vai aguar até chegar num negócio que chama ponto de murcha permanente. Não, não faz isso não, gente, senão a planta morre, tá? Entendeu? Tá? Então, isso é ponto de murcha permanente. E na planta? Como que a água, então, a gente viu que a água tende a se movimentar, né, no solo nessa direção aqui, né? E ela vai entrar pelos pelos radiculares aqui para a raiz. Então, a gente já tinha falado disso, mas não custa lembrar que esses pelos radiculares estão ali, né, na região da epiderme da raiz, eles aumentam imensamente a superfície de contato da raiz com o solo, né? Aumentando a capacidade de absorção de água e de íons, né? Então, só para vocês terem uma ideia, como que a água ela entra na raiz, principalmente nessa região. Ó, aqui nesse gráfico está mostrando a taxa de captura de água, tá? E aqui a distância do topo da raiz. No topo da raiz, ó, você tende a não ter muita captação de água. Mas conforme você vai passando do topo da raiz, né? Imagina que no topo da raiz você tem a coifa,
né? O tecido meristemático. Depois você tem, né? Aqui tudo é o tecido meristemático, é o promeristema. Depois vem a protoderme, meristema fundamental, procâmbio, né? Até a gente passa por uma zona de alongamento, até chegar num lugar que chama zona pilífera da raiz, tá? A zona pilífera é onde tem os pelos radiculares, que está ali mais ou menos a 80 milímetros de distância do topo da raiz, nesse caso, tá? 80 milímetros são tipo 8 centímetros. Então a zona pilífera aqui está a 8 centímetros. E depois você tem a zona secundária, né? Que é onde tem suber, tal, casca. Nessa zona acontece mais nada de captura de água. O ótimo de captura de água, ó, não é na ponta nem distante. Ela é nessa região que corresponde à zona pilífera. E como que a água vai se comportar? Ela entra pelos pelos, aí ela pode seguir dois caminhos. Ela pode passar pelo simplasto, que é quando ela passa por dentro das células, ó, até chegar lá nos feixes vasculares, ou ela pode ir pelo apoplasto, que é por fora das células. Ó. Pode acontecer as duas coisas, tá? Quando ela passa no simplasto, ela tem que ser transportada por entre membranas, tá? E a gente chama isso de transporte transmembrana. Então, ali naquela região de raiz, a gente vai ver transporte de água transmembrana. Quando tem transporte transmembrana, é que ela está percorrendo o simplasto, né? Está passando por dentro do citoplasma das células. Quando não tem transporte transmembrana, ela está passando ela está passando pelas paredes celulares, sem entrar na célula. E a gente chama esse transporte de apoplasto. A água está sendo transportada pelo apoplasto, por fora do citoplasma, tá? Até que ela chega naquela região ali importante, que é a endoderme, que faz parte do córtex, que tem as estrias de Caspary, lembra? Que são essa faixa aqui, ó, de suberina, né? Que faz com que a água seja obrigatoriamente transportada pelo simplasto da endoderme. Então, ali na endoderme, a água vai ter que entrar dentro da célula. Tá? Vai ter que entrar dentro da célula. E é por isso que é ali que ocorre o filtro da água, do que vai entrar e do que não vai entrar no corpo do vegetal. Tá? Basicamente, pelos pelos radiculares, entra água e sais minerais, tudo. Agora, aqui vai passar e vai ter esse filtro. Então, o que a planta não quer não entra, o que ela quer entra. E aí, ó, passou pela endoderme, chegou em quem? No xilema, ó. O xilema é esse mais vermelhinho aqui, ó. Né? Chegou no xilema. Quem está lá no xilema? As células especializadas do xilema, que são os elementos de vasos traqueídeos, que são tubos, células mortas, impregnadas por lignina, né? Não tem citoplasma, é só um tubo. Ela chega ali em vários tubinhos desse. Mais ou menos assim, ó. É um montão de tubo, ó, tá? O xilema. Lembra, gente, isso aqui é o que faz a madeira, né? No vegetal. O xilema secundário, né? O xilema primário, ele não dá madeira. Quem dá madeira é o xilema secundário. Mas é aí que a água chega, tá? Um tubo. Ela chegou na base de um tubo. Esse tubo, esses tubos, né? Esse conjunto de tubos, ele vai se estender da raiz pelo caule até todas as folhas, tá? Até chegar na nervura das folhas. Até na nervurinha da folha tem continuação desse sistema de tubos, que é o xilema, tá? Então a água chegou na base desse tubo, que é aqui, ó, tá? Aqui, na base do tubo. E agora ela precisa subir, ela precisa ir até as folhas,
porque é lá que ela vai ser utilizada, não é? Então, precisa chegar nesses lugares. Como que ela chega? Como que ela sobe, gente? Como que uma água que está ali no solo vai chegar pelo caule até as folhas? O que governa esse transporte da água dentro da planta? De novo, potencial hídrico, né? Então a água sempre vai dentro da planta, do maior potencial hídrico para o menor potencial hídrico. O que que faz então, lá em cima, o potencial hídrico deve ser baixo e ali na região da raiz o potencial hídrico deve ser alto, né, para que ocorra o transporte. O que que faz esse potencial hídrico ser alto na raiz? Primeira coisa, pressão de raiz. Pressão de raiz é quando você tem um acúmulo de sais ali na raiz, né? Você tem um potencial hídrico muito baixo e aquele potencial hídrico e o solo tem um potencial hídrico muito alto, então muita água é transportada ali para a base da planta, né? Para a base do tubo de xilema da planta. Então, muita água é transportada, sobe uma coluna de água, tá? Coluna de água sobe. Às vezes essa coluna de água sobe tanto que a gente vê a água saindo pelas folhas, ó. Então, se você tem aí na sua casa um tomateiro, um chuchu, e você colocar muita água ali na raiz, né, no solo, você vai ver que no outro dia, de manhã, tem que acordar cedo, tá, gente? Se você vai ver gutação, tá? Professor, uma pergunta. Opa, O orvalho seria isso ou não? não. O orvalho é condensação da água na folha, Ah, sim. tá? Essa água que a gente está vendo aqui, Vitor, ó, ela saiu de dentro da folha. A folha tem uma estrutura especializada para extravasar essa água, que chama hidatódios, eu acho. Hidatódios. Então ela extravasa, essa água veio lá da raiz. O orvalho é água que vem aqui da atmosfera e condensa na folha. Tá? Você percebe, porque forma esse padrãozinho aqui. Então olha aí na sua planta de tomate, aí nas curvinhas assim da margem da folha, você vai ver que forma essas gotinhas aí de água que veio da raiz. Por quê? Porque o solo está muito saturado, né? Tem uma pressão alta ali na raiz e a coluna de água sobe e chega a sair água líquida pela folha. Tá? Inclusive, esses dias aqui eu falei para minha companheira, Desirê, vamos parar de aguar, vamos parar de agurar as plantas de tomate, que a gente está perdendo água. Essas plantas estão jogando água pela folha, tá com excesso de água. Então, a gente pode tirar um pouquinho de água, economizar um pouquinho mais de água, né? Aqui a gente tem pouca, né, gente? Mas imagina uma plantação enorme. Isso aí faz toda a diferença, né? Quando a planta está perdendo água por gutação, é a água que o produtor está perdendo, né? Ele pode colocar menos água na plantação. Então, esse é um fenômeno. A água pode subir a coluna, né? Pode subir ali o tubo do xilema, né? Formado pelo xilema, por pressão positiva da raiz. Mas imaginem vocês uma árvore de 120 metros de altura, uma uma sequoia gigante, 120 metros de altura. Aqui em casa tem um eucalipto que deve ter uns 30, 40 metros de altura. Imaginem vocês. Será que essa pressão que forma na raiz é suficiente para a água subir? Né? Muitas pessoas, hoje a gente sabe que não. Né? Por quê? Imagina o peso, gente, de uma coluna de água num eucalipto desse de 30 metros. Né? Faz as contas aí, ó. Um eucalipto que tem 2 metros de raio, 40 de altura.
Então, tem 40 metros de altura, 2 metros de raio. Aqui é para a gente calcular a coluna d'água, né? Mais ou menos, é a área da base vezes a altura. Então, é a área da base, é πr quadrado, π 2 metros ao quadrado, vezes a altura, que é 40 metros. Vocês estão com calculadora aí? Vai dar π 4 vezes 40 metros cúbicos. Fazer as contas aí, só para a gente ver. Do eucalipto de casa. Peso da coluna d'água. Dá 4 vezes 40 vezes π. Dá 500, em torno aqui, ó, de 500 metros cúbicos de água. Qual que é o peso de 1 metro cúbico de água, gente? 100 quilos. Não é? 100 quilos não, 1 tonelada. 1 tonelada, né? 1.000 quilos. 1 litro de água pesa 1 quilo. 1 metro cúbico são 1.000 litros, 1.000 quilos. Então, 1 tonelada. Então, a gente está falando de 500 toneladas de água no eucalipto aqui no fundo de casa. Então, a pressão de raiz, a pressão positiva da raiz, não é suficiente para erguer essa coluna aqui, desse tanto de peso. Né? Então, tem que ter um outro fenômeno. Tem que ter outro fenômeno. E esse fenômeno se chama tensão-coesão. Então, é a teoria da tensão-coesão. Que a coluna de água vai subir pelo xilema por uma pressão negativa. É como se... A pressão negativa é aquilo que a gente faz no canudinho. A gente tira a pressão de dentro do canudinho, a água sobe para a nossa boca. Então, a gente suga o canudinho, diminui a pressão lá dentro, a água suga. Então, essa teoria vai falar, ó, isso acontece no xilema. Você tem uma diminuição de pressão dentro do xilema e a água sobe por essa pressão negativa, né? E a coluna de água, né? Essa coluna, ela não se desfaz porque as moléculas de água estão juntas, né? Por isso que elas teoria da tensão-coesão, né? Elas estão tensionadas, elas estão grudadas uma à outra, estão coesas, né? E também a adesão às paredes do xilema. Então, ajudam essa coluna de água subir. Quem que cria a pressão negativa dentro do xilema ali, de uma árvore, né? A transpiração. Então, como a água perde, como a planta perde água em forma de vapor pelas folhas, aqui cria uma pressão negativa. Negativa dentro do tubo ali do xilema, tá? Isso faz com que a água sobe. É isso aqui, ó. Tá vendo? Então, por ter tensão, coesão, né? As moléculas ali estão coesas, a coluna de água sobe. Mesmo sendo 500 toneladas de água, tá, gente? Mesmo sendo 500 toneladas de água. Pode acontecer dessa coluna se romper quando o peso dela fica tão grande que parte vai para cima e outra parte cai? Pode acontecer. A gente chama isso de cavitação, tá? Cavitação, então, é o rompimento da coluna e acaba formando bolhas, né? Ali dentro do xilema. Nessas árvores que são gigantes, gente, os eventos de cavitação, né? Em dias secos, né? Que você tem uma pressão muito forte lá em cima, puxando bruscamente a coluna de água, e um peso muito grande da coluna, a coluna se rompe. Dizem, né, que nessas florestas de árvores gigantes, né, florestas de sequoias no oeste dos Estados Unidos, floresta de eucalipto que tem na Austrália, na Nova Zelândia, a gente pode ouvir os estalos da cavitação, né?
quando a coluna se rompe, né? É possível ouvir, naturalmente ouvir esses estalos, tá? Então, acontece quando aumenta a pressão, né? Dentro da coluna e você tem condensação ali de ar quebrando a bolha, formando uma bolha e quebrando a coluna. A planta morre, se isso acontece, pode chegar a morrer, tá, gente? Se você tem uma cavitação muito forte e uma instalação de bolha, pode não ter mais transporte de água ali naquele xilema. Igual quando, não sei se já aconteceu aí, vocês conhecem esse fenômeno, quando entra a bolha dentro do cano da privada, do cano que vem da, da caixa d'água para a privada. Às vezes forma bolha ali. Se formar uma bolha ali, quebrar a continuidade da coluna d'água, a água não desce mais. Tá? É a mesma coisa aqui, gente. Se quebrar a continuidade, a água não sobe mais. Mas, como o xilema é formado de vários tubinhos, a água pode fazer um caminho alternativo aqui, evitar essa bolha. E ela continua funcionando. Aquela bolha pode ficar ali para sempre. Tá? Mas a água continua sendo transportada. Mas, por exemplo, se você tiver uma diminuição da seca, né? Se chove, a umidade do ar aumenta, você diminui aquela pressão, aquele diferencial de pressão ali dentro do tubo, do xilema, essa bolha ela pode sair, tá? Então, a planta sempre também está colocando novos vasos de xilema, né? A cada ano, então a planta tem como contornar a cavitação. Mas em alguns casos pode ocorrer morte da planta mesmo, por falta, né? Não chega água nas folhas, sem água não vai ter metabolismo, não vai ter fotossíntese, a planta morre. Muito que bem, chegando lá nas folhas agora, né? A água chegou lá nas folhas, né? Ela chega por aqui, ó. Então o xilema ele tem continuidade até aqui. Tudo isso aqui é xilema, viu, gente? A nervura da folha são vasos, tem xilema e floema. E ela vai chegar nessa região aqui, ó, no mesófilo foliar. E ela vai ser despejada aqui, ó. Chegou pelo vaso, depois vai ter uma foto melhor. E ela é despejada e ela forma um filme d'água. Olha que interessante, ó. Forma esse filme d'água no entorno das células aqui. É como se as células ficassem molhadas ali no mesófilo, no parênquima lacunoso do mesófilo foliar, né? Vamos aproximar para ver o que está acontecendo aqui, ó. Ih, não tá, não tem essa aproximação. Enfim, gente, como a água aqui está molhando a superfície, ela está totalmente em contato com o ar, né? Tem bastante superfície ali de água em contato com o ar. O que que acontece? Ela começa a evaporar, tá? Ela começa a evaporar lá na folha. Então, olha só para vocês terem uma ideia da umidade relativa ali nessa região, né? Dentro do mesófilo foliar, umidade relativa super alta, tá? Super alta. Por quê? Porque tem muita evaporação de água. É uma superfície, né, gente? Pensa a folha. Tá ali, exposta ao sol. Você tem uma superfície de água ali, né? Que é esse filme de água ali dentro do mesófilo. Então tá tendo evaporação a todo momento. Todo momento a água transpirando e saindo pela folha. Tá? Esse vapor de água sai pelo estômago, né? Então, dentro da câmara da fenda estomática, 95. Aí para fora, a umidade diminui já. É engraçado que isso cria o potencial, né? O diferencial de potencial. Né? E a água sempre vai do maior para o menor, certo? Aqui é maior, aqui é menor. Então a água tende a ir para fora, ela tende a ir por causa do diferencial de potencial hídrico, ela tende a sair da folha.
Nesse caminho da água, então, né, que está aqui, você tem alto teor de vapor d'água, 99% de umidade do ar, e aqui baixo teor de vapor d'água, então a água tende a se difundir, né? Maior potencial hídrico, menor potencial hídrico, ela vai sair pelo estômago, né? Ela tem duas resistências aqui. A primeira resistência à saída de água é a resistência estomatal, do próprio estômago. O estômago pode estar fechado, né? Ele pode abrir e fechar. Então, ela tem que vencer essa resistência para sair. Além disso, ela tem a resistência da camada limítrofe de ar, que é o quê? A tendência do ar ficar na superfície da folha. Então, isso acontece dos dois lados, tá, gente? Então, desse lado e desse lado, tem uma camada de ar, né, que dificulta a saída do vapor d'água dentro da folha. Então, essas são as definições, né? Resistência estomática é causada pelo controle da saída de vapor d'água pelos estômatos. E a resistência da camada limítrofe de ar é pela superfície de ar parada na folha, de ar parado na folha, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, como a camada limítrofe altera a, a transpiração da folha. Olha que legal, ó. Aqui a gente está vendo abertura estomática, né? E aqui a gente está vendo transpiração. E a gente tem dois cenários, um cenário de ar parado e um cenário de ar em movimento. Se o ar está parado, não importa se o estômago está totalmente aberto, você tem baixo fluxo transpiracional em comparação quando o ar está em movimento. Então, o que acontece? Quando está ventando, aquela camada limítrofe de ar é varrida da superfície da folha. Aquele ar não fica parado. E a planta transpira mais. Se a planta transpira mais água passa por dentro dela, né? Tá bom, gente? Aqui, né? Vamos olhar aqui a resistência estomática. Aqui são fotos para vocês olharem, ó, que o estômago pode estar menos ou mais aberto, tá? Isso depende de várias coisas. Depende da intensidade da luz. Então, quanto maior a intensidade da luz, mais fechado vão estar os estômagos. Da qualidade da luz, os estômagos respondem mais à luz da qualidade azul do que à luz verde, por exemplo. Da temperatura do ar, então quanto mais quente, mais fechado o estômago. Da umidade relativa, então quanto mais úmido, mais aberto o estômago. E da concentração de CO2. Quanto maior a concentração de CO2, mais fechado vai estar o estômago. Então o estômago, essa abertura aí, ó, essa resistência estomatal, tem muitos fatores abióticos que controlam a resistência dos estômagos, que por fim acaba controlando a intensidade com que a água vai passar dentro da planta, né? E a camada limítrofe, né, como eu falei, se tem mais ou menos vento, vai ter mais ou menos transpiração. Esse slide, gente, é o nosso último slide aqui para mostrar para vocês a diferença de potencial hídrico nos diferentes locais de uma planta. Então, ó, potencial hídrico na raiz, a 10 milímetros da raiz, menos 0,3. No solo perto da raiz, menos 0,5. Opa, então tá menor, né? Então a água sempre vai do maior potencial hídrico para o menor potencial hídrico. Então ela vai para o solo adjacente à raiz. Na célula radicular, menos 0,6. Opa, então ela vai entrar aqui dentro da raiz. No xilema da raiz, menos 0,6. Vai entrar no xilema da raiz. No xilema da folha, menos 0,8. Então, tá vendo que o potencial sempre fica menor? Até o potencial do ar externo. O potencial do ar externo é super baixo, comparado com o potencial hídrico do solo. Então, a água naturalmente vai passar por esse tubo aqui, que é a planta, né? E a gente vai ver, gente, que a planta ela não é só um tubo
que passa água por ela. A gente vai ver que a planta, essa água que passa pela planta, é super importante do ponto de vista metabólico, né? Essa água ela vai ser aproveitada, né? Ela vai ser aproveitada para a formação de novos tecidos, ela vai ser aproveitada para a fotossíntese, ela vai ser aproveitada na formação de frutos, o fruto tem muita água, então essa água, parte dessa água vai ser aproveitada, né? Que passa pelo corpo da planta. Tudo bem, gente? Então era isso. Nessa aula a gente estudou um pouco de como a água se comporta dentro do corpo dos vegetais, tá? Quem não veio, eu vou disponibilizar essa aula lá no canal e a partir das 3 da tarde também vai ser liberado o vídeo da aula prática. É um vídeo, acho que não tem nem 10 minutos, assim. É um vídeo curtinho que a gente vai fazer uma prática lá com batata. Vocês podem fazer em casa, se vocês quiserem também, tá? E no final tem 2 perguntinhas. Então, a gente não tem mais agora os desenhos, tá? Os nossos relatórios agora vão ser em forma de pergunta e resposta. Então, vou deixar lá 2 perguntas. Vocês vão, no corpo do e-mail, mandar qual é a pergunta, qual é a resposta, qual é a pergunta, são 2 perguntas, né? Então, pergunta-resposta, tá? E vocês me mandam até a meia-noite de hoje, tá? Para poder contar como atividade. Maravilha? Vocês estão aí ainda? Estamos, sim, senhor. Oba! Maravilha, então, gente. Então, uma ótima semana para vocês. Beleza. Bons estudos aí e me levem depois, me mandem para o meu e-mail a aula prática, tá bom? Pode responder direto no e-mail, viu, Laura? Tchau, gente. Um abração, viu, para vocês. Falou. Qualquer coisa, manda mensagem lá no WhatsApp, tá?